tem informação. Na voz de João Victor Teófilo. Pode falar, João. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, disse ontem que a pacificação do Brasil depende da atuação imparcial do Supremo Tribunal Federal. O magistrado foi um dos palestrantes no primeiro dia do evento Doing Business in Brazil, na Universidade de Georgetown. Como é que fala o nome aí do negócio, João? Doing Business in Brazil. Bonito nome. Fazendo negócios no Brasil, na Universidade de Georgetown, na capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Ao responder sobre se havia similaridades entre Brasil e Estados Unidos por causa da polarização política entre esquerda e direita, Mendonça afirmou que o país está dividido ao meio com muita polarização e explicou seu ponto de vista, abre aspas, nós precisamos passar pelas próximas eleições. Não vejo possibilidade neste momento de ter uma busca de pacificação. Acho que isso passa muito pelo Poder Judiciário. Cabe a cada um de nós no Supremo Tribunal Federal tentarmos ser aqueles agentes de segurança, de imparcialidade, de credibilidade do país, de aplicação justa da lei, independentemente das partes que estão envolvidas. Fecha aspas. Mendonça, lembrando, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal em 2021 pelo então presidente Jair Bolsonaro. O magistrado tem sido muitas vezes... tem tido voto vencido quando o Supremo Tribunal Federal decide sobre temas relacionados à política ou a respeito de liberdade de expressão. Em seus votos, o magistrado tem sido um forte defensor da liberdade de expressão ampla, diferentemente de parte de seus colegas na corte. Em algumas ocasiões, quando julga por razões de segurança jurídica ser necessário votar com a maioria, acaba atuando de forma que pode parecer contra-intuitiva para quem acha que está apenas alinhado a uma posição política. Abre aspas. Eu prezo muito pela imparcialidade e há uma tensão muito grande entre linhas diferentes de ideologias no Brasil. Fecha aspas. Esse evento, do qual participa André Mendonça em Washington, começou ontem, segunda-feira, e vai até amanhã, dia 14. Além de Mendonça, participam também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, e o ministro Luiz Fux. Vitória. Ô, João, entendo eu, e o André Mendonça está correto nessa fala, que nós precisávamos hoje ter um Supremo Tribunal Federal que desse a sensação ao brasileiro de que, diante de algo que precisa ser decidido pela corte, a gente olhasse só para a Constituição. É isso que está faltando, João. João, você acredita? Em algum momento, a gente ali atrás ouvia, o cara é legalista, o cara é legalista, né? O cara é legalista. O que porra é essa de legalista, bicho? É o seguinte, o cara é da lei, o cara é as letras frias da lei. Ok? Ok. Poxa, mas não dá para interpretar assim? Não dá para pegar uma brecha assim? Veja, quando a gente fala de brecha, quando a gente fala de abertura de possibilidade de interpretação, nós também precisamos colocar a culpa, e eu não tenho nenhum problema em usar essa palavra, culpa, no legislador. Conversávamos esse final de semana, em família, justamente sobre isso. Quando abre muita possibilidade de interpretar, João, quando abre muita brecha para interpretação, o problema não é de quem vai julgar, o problema é de quem legislou. Se o cara fez uma lei fraca, se o cara aprova uma lei incipiente, frágil, ele abre a possibilidade de interpretação. Se a resposta não é completa, se a frase não está correta, ele abre a possibilidade do cara falar assim, deixa eu dar uma interpretadinha aqui. Pronto, lascou-se. Quando a gente está falando de Supremo Tribunal Federal, João, tempos atrás, a gente tinha um Supremo Tribunal Federal que defendia a Constituição. Exatamente o que a gente quer. Quando a gente fala da independência e da harmonia entre os poderes, o que eu quero? Eu quero o Supremo Tribunal Federal cumprindo com o seu papel, defender a Constituição. Qual é o problema hoje? Quando cai no Supremo Tribunal Federal, seja no pleno, para os 11 votarem, seja em turma, para os 5 votarem, a gente já sabe como vai votar. E não é em função do que diz a Constituição, é do que pensa aquele juiz, aquele ministro do Supremo politicamente, ideologicamente. E é pauta contra o Bolsonaro, ferro no Bolsonaro. E é pauta contra a esquerda, nem aparece, não tem 24, 48, 72 horas para se posicionar.
Diante dos absurdos ocorridos no INSS, Carlos Lupe, que aí abriu mão do Ministério da Previdência Social, ficou por quantos dias sem dar uma resposta à sociedade? E não foi provocado nem por PGR, nem por STF, não foi provocado por ninguém. E se fosse no governo Bolsonaro? Qualquer decisão do governo Bolsonaro passava imediatamente por uma cobrança com prazo determinado para a resposta pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, João, o que André Mendonça está tentando me dizer, e eu concordo com André Mendonça, é o seguinte: amigos do Supremo, vamos voltar a defender a Constituição? Podemos? Podemos simplesmente fazer o que nós somos pagos para fazer? Eu não me lembro, no juramento ou na descrição da função de um ministro do Supremo, que ele tem que defender ideologia. Só que a partir do momento em que o presidente da casa, no evento da Uni, diz: vencemos o bolsonarismo, ele está dizendo para mim exatamente o que ele pensa, politicamente falando. E é muito ruim, porque ele deveria falar assim: derrotamos o... que eles gostam de falar do fascismo, essas porcaria que eles gostam de falar, não sabe nem o que é, mas eles gostam de falar. Derrotamos porque havia uma situação dentro do processo eleitoral que combatemos, usamos da lei para combater isso, mas não. Eles usaram de abuso, usaram da defesa do seu próprio interesse para prejudicar o próximo. Isso não é Constituição. Não é Constituição. Então o que o André está tentando nos dizer é: ô turminha, vamos só fazer o que a gente é pago para fazer? Vamos só defender a Constituição aqui? Pode ser? Não. Agora a gente precisa combater o Bolsonaro. Não, agora a gente precisa mandar prender mais gente, porque vai justificar a prisão do Bolsonaro, condenado que vai ser a 38 anos. É isso que eles estão tentando dizer. Eles estão tentando me dizer, por exemplo, que simplesmente ignoraram o que o Congresso fez ali na semana passada, com 315 votos. Eles estão tentando me dizer que aquilo não vale nada. Ou seja, eles estão tentando mostrar para a população o seguinte: não adianta votar para deputado federal, porque quando cai aqui a gente faz o que a gente bem entende. Inclusive não cumpre a Constituição. Só que eles juraram cumprir a Constituição.